E vamos agora para as últimas 5 questões do nosso simulado de química de preparação para o Enem através do método QMX10. Você que chegou até aqui, meus parabéns pela dedicação. E vamos lá já direto para a questão 11. Na questão 11, nós temos uma reação química N2 reagindo com H2, formando NH3, ou gás nitrogênio reage com gás hidrogênio, formando amônia. Toda questão sobre cálculo estequiométrico, a gente precisa primeiro identificar se a equação está balanceada. Essa equação aqui já veio balanceada, então a gente só precisa identificar o que está pedindo no enunciado. O enunciado falou para a gente que reage 28 gramas de N2. Então, se a gente calcula a massa molar do N2, cada nitrogênio possui massa igual a 14, então reagiu exatamente 1 mol de N2, que são esses 28 gramas, que para cada 1 mol de gás N2, forma-se 2 mols de gás amônia. Então, vamos calcular a massa molar do NH3. O nitrogênio possui massa 14 e cada hidrogênio possui massa 3. Portanto, o NH3 possui massa molar 17 gramas por mol. Mas como 2 mols foram formados, nós teremos 34 gramas de NH3 formados. Mas o enunciado nos diz que o rendimento da reação é de 80%. Então, o nosso resultado final será 80% desses 34 gramas de N2. Então, nesse caso, a massa real de N2 formada é 27,2 gramas. A questão 12, ela nos entrega o número de mols, a temperatura e o volume, além da constante de Avogadro, R igual a 0,082, e pergunta qual é a nossa pressão. Então, a gente sabe que a fórmula da pressão é PV igual a nRT. A gente só precisa substituir os valores na equação química. Mas preste bastante atenção nas unidades dessa fórmula. A unidade de temperatura que devemos utilizar é de Kelvin. Como o enunciado nos deu em graus Celsius, basta a gente somar 273 para ter essa temperatura em Kelvin. Então, 27 graus Celsius mais 273 é exatamente 300 Kelvin. Agora sim a gente pode substituir os valores corretamente na equação. E após a resolução dessa equação, nós temos que a pressão equivale a 1 atm. A questão 13 é uma questão que envolve química ambiental. Então ela pergunta aqui para a gente sobre a camada de ozônio. E aqui na letra A já fala que são os radicais de cloro liberados de CFCs, que são os clorofluorcarbonos. Realmente, eles são os responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Na letra B, nós temos que a reação de CO2 com ozônio é a responsável pela destruição da camada. Então a gente precisa sempre saber a diferença de cada um. O CO2 ele é responsável pelo efeito estufa, mas não pela destruição da camada de ozônio. Na letra C, nós temos que o gás metano é o responsável por oxidar o gás ozônio, isso não ocorre. E na letra D, nós temos a reação do SO2 com a água. Essa reação é responsável pela formação de chuva ácida, mas não da destruição da camada de ozônio. A questão número 14. O poliestireno, ele é obtido pela polimerização de qual composto químico? Então, ele é obtido exatamente pela polimerização do estireno. O estireno expandido nada mais é do que o isopor que todos nós conhecemos. E a última questão, a questão 15, sobre métodos de separação de misturas. Aqui se pergunta: a técnica mais eficiente para separar sal dissolvido da água é. Então, nas nossas aulas teóricas, nós explicamos exatamente cada um de todos os métodos de separação de misturas. Nesse caso aqui, o método de separação mais eficiente é simplesmente a destilação simples, onde se evapora a água e fica apenas o sal em um recipiente. E após a evaporação, a água se condensa novamente depois de um resfriamento e você tem num outro recipiente a água líquida sem a presença de sal.
Então eu vou ficando por aqui. Foi um prazer ter você aqui. Fico muito satisfeito de ver que tem muitas pessoas engajadas e que merecem ter conteúdos como esses, sem enrolação, sem propagandas, sem musiquinha, sem dancinha, sem nada disso, porque você merece o melhor, o seu tempo vale ouro, você precisa sempre pensar nisso, que cada segundo vale muito, então você deve se preparar com métodos eficientes. O QMX10 é o método de química para a medicina com rendimento 10 vezes maior, onde a gente envolve as questões de química, trabalha a teoria em cima de cada questão e assim você domina o assunto exatamente do que mais cai no Enem e não precisa estudar aquilo que não vai cair. Você vai focar apenas no principal, no que realmente importa, e você se garante na frente de muitas outras pessoas com pouco tempo estudado.